Mas antes, olha, um segundinho, se nessa confusão toda do Mourão e pro Bolsonaro você torça, você joga gasolina na fogueira, então inscreva-se aqui no canal. Se você torce para as coisas ficarem piores ainda pro Bolsonaro, então se inscreva. Agora vamos falar do Mourão, do Bolsonaro e do que tá acontecendo. Ó, o Bolsonaro se filiou ao PL. O PL tá com um problema lá no Rio de Janeiro. Qual o problema do PL? O PL tem um senador chamado Romário, outro bandidinho. Aí, não vou falar nada sobre isso, mas, sobre os casos do Romário, mas o que acontece é o seguinte, o Romário quer ser candidato à reeleição. O Bolsonaro, ele vai ter que apoiar o Romário se o Romário for candidato, porque ele é do mesmo partido. Porém, o Bolsonaro quer que o Daniel Silveira seja candidato ao Senado. O Daniel Silveira e o Carlos Jordi, que é um outro deputado bolsonarista, começaram a bater de frente com o Carlos Bolsonaro, brigaram. O Carlos Bolsonaro ensinou que o Carlos Jordi cheira cocaína, falaram um monte publicamente, isso tudo com o Daniel Silveira envolvido. Mas o Daniel Silveira foi diretamente ao Jair, e aí indo diretamente ao Jair, e também falou muito com o Flávio é quem conseguiu essa ponte com ele, que eles são amigos, e ele conseguiu que o Bolsonaro queira que ele seja o candidato do PL ao Senado. Só que tem um problema, falta convencer o dono do partido, que é o Valdemar da Costa Neto. O problema é o seguinte, o Romário quer ser candidato à reeleição e ele não quer abrir mão disso. Só que o Romário tá mal nas pesquisas, ele não tá liderando as pesquisas. E aí, começou a embolar. O Bolsonaro quer apoiar um candidato, mas talvez tenha que apoiar o Romário. O Valdemar da Costa Neto tá tentando convencer o Romário a não ser candidato, a deixar o Bolsonaro escolher o candidato ao Senado. Porque assim o Valdemar da Costa Neto pode tentar usar isso como barganha para convencer o Bolsonaro a tentar pressionar o filho dele a se filiar ao PL em São Paulo, porque o Eduardo Bolsonaro deve ter ali 1 milhão de votos, ele elege alguns deputados do Centrão, do PL no caso, junto com ele. Então tá ali uma barganha, uma articulação ali. Ok, isso tudo envolve o quê? Olha só, no Rio de Janeiro, o governador Cláudio Castro, ele é bolsominion, ele é bolsonarista, desde que ele assumiu, desde que o STJ deu um golpe no Witzel. O Witzel é corrupto, viu? Não é que, sofreu golpe porque era corrupto. Não, ele é corrupto, tinha que ter sido caçado. O golpe foi caçar o Witzel e não caçar o vice que estava envolvido nos mesmos crimes. Os dois cometem o crime juntos. Um é caçado e o outro não. Um é caçado porque ele estava indo contra o Bolsonaro, estava investigando o caso Marielle, os casos contra o Carlos e contra o Flávio Bolsonaro estavam caminhando. O outro não foi caçado, o segundo, porque ele é bolsonarista, ele travou todas as investigações de tudo. Por isso que é importante eleger o Freixo para essas investigações caminharem rapidamente quando o governador for alguém de esquerda. Tá. Aí o que acontece? No Rio de Janeiro, o governador e o Bolsonaro estão juntos e a articulação deles era o seguinte, o Bolsonaro apoia o atual governador, Cláudio Castro, os dois ficam juntos e os dois juntos apoiam um candidato ao Senado, que seria o Romário ou seria o Daniel Silveira, mas o governador também quer apoiar outros candidatos, não só o do Bolsonaro. Ok. E eles estão fazendo ali articulação e conseguindo apoio de alguns líderes partidários à direita. Porém, entrou o Mourão. O Mourão começou conversas com o Partido Republicanos. Republicanos é o partido da Igreja Universal. Sempre que eu falar republicanos, lembre-se, Edir Macedo, Igreja Universal do Reino de Deus, que é a dona do Partido Republicanos. Inclusive eu falei aqui num vídeo passado que tem líder estadual do Republicanos que já anunciou apoio ao Lula. Ele falou, vou apoiar o Lula, ponto final, acabou. Quer dizer, mesmo no partido da Universal, e olha que a Record começou a bater no PT com fake news e tudo mais, tem gente que mesmo lá, tem gente que apoia o Lula. O Mourão conseguiu avançar nas conversas. E ele apareceu numa pesquisa no final do ano passado. Nessa pesquisa o Mourão está em segundo. O Freixo está em primeiro, o Mourão em segundo, e o governador do Rio atual está em terceiro. Quando o Rodrigo Neves, que é o ex-prefeito de Niterói, que também na esquerda está uma articulação se o Lula vai apoiar o Freixo ou o Rodrigo Neves, se o Rodrigo Neves vai ser candidato ou não, ele é do PDT, e ele é lulista, não quer apoiar o Ciro, ele quer apoiar o Lula também. Então envolve muita coisa ali. Mas na pesquisa que está o Rodrigo Neves, é pior ainda para o governador do Rio, porque ele fica em quarto. O cara que está em quarto, difícil se eleger. Aí, e veja bem, isso não tem ainda, essa pesquisa não mostra ainda o fato da Igreja Universal estar apoiando o Mourão. Se ele já está em segundo, ele abre aí uns 6, 7 pontos para o Cláudio Castro, que é o atual governador do Rio, se as pessoas souberem que ele está apoiando da Universal. Quer dizer, está uma situação desesperadora para ele.
O Mourão se filiando ao Republicanos, está para se filiar ao Republicanos. Ele se filiando ao Republicanos e se tornando candidato a governador, ele tira completamente o governador do Rio, porque ele tem a imagem colada na imagem do Bolsonaro, mesmo o Bolsonaro fazendo campanha para outro que não o Mourão, o que vai ser muito difícil, eu acho muito difícil o Bolsonaro fazer campanha para outro, mas mesmo ele fazendo campanha para outro que não seja o Mourão, muitos bolsonaristas vão acabar votando no Mourão, e o pior, é o mesmo público. Então tem uma chance muito grande, eu tomara que o Mourão seja candidato a governador no Rio, tem uma chance muito grande de nenhum dos dois ir para o segundo turno. Dos dois ficarem de fora, que eles racham a direita e os dois ficam com poucos votos. E aí tem uma chance de irem dois de esquerda para o segundo turno. Imagina, o Rio de Janeiro ia voltar a sorrir finalmente, né? Porque, ó, tá difícil a situação lá, hein? Meu Deus, tá ruim lá no Rio de Janeiro. Aí, ventilou-se para tentar desfazer a insatisfação do atual governador, que tá vendo que não vai conseguir se reeleger, ventilou-se que o Mourão pode ser candidato do Republicanos ao Senado. Aí pronto, aí ferrou, aí foi uma bomba explodiu lá no Palácio Guanabara, lá que é o Palácio do Governador. Por quê? Porque o governador tá tentando usar a vaga ao Senado como barganha, para quê? Para ele conseguir mais apoios partidários para a candidatura dele. Se o Mourão, que é o vice do Bolsonaro, se torna candidato ao Senado, o Bolsonaro, obviamente, ele vai ter que apoiar o Mourão e não vai poder ter candidato do PL ao Senado. Ou, se tiver candidato do PL ao Senado, o Bolsonaro não vai apoiar o próprio vice? Fica ruim. E o governador, ele não vai apoiar o vice do Bolsonaro, que tá assim com ele, para piorar. O Mourão, ele vai estar no Republicanos. E o Republicanos é um dos partidos que ia apoiar o atual governador. Como é que o governador vai querer o apoio do Republicanos, que é o partido da Universal, para ser candidato a governador, e não vai apoiar o candidato deles ao Senado? Não vai dar, vai ficar ruim, ele vai ser obrigado a apoiar o Mourão. Ele sendo obrigado a apoiar o Mourão, ele perde apoio de 2 ou 3 partidos que ele já conseguiu apoio. A coisa tá ruim. O Mourão entrou no jogo e ele não tinha sido escalado para entrar em campo. Entrou lá em campo e já tá fazendo gol na articulação lá, o Mourão. Porra. O Mourão acabou de entrar na política. Ele é vice-presidente e tudo mais, mas ele não é político, ele não faz articulação. Ele acabou de entrar e ele já tá dando de goleada no Bolsonaro e no governador do Rio, que é outro também meio novato na política. Mas o Bolsonaro não é novato. 28 anos em Brasília, mas agora 3 anos como presidente, e o cara consegue perder pro Mourão na articulação. A gente sabe, você sabe que o Mourão tá longe de ser um gênio, de ser um enxadrista, o cara que joga xadrez da política, tá longe. E o Mourão consegue engolir os dois. Por que isso acontece? Porque a popularidade do Bolsonaro tá baixa. Então, o que acontece? O Republicanos, que é o partido da Igreja Universal, entende o seguinte: olha, se nós temos pesquisas internas que mostram que o Mourão tem chance de ser senador, com apoio da Igreja Universal a chance dele aumenta muito mais, por que nós vamos apoiar o Romário ou o Daniel Silveira, qualquer outro do partido do Bolsonaro, se a gente pode ter candidato próprio? E você, Bolsonaro, é bom que você apoie, porque senão a gente também não te apoia. E o Bolsonaro fica o quê? De mãos atadas. Tá ruim a coisa pro Bolsonaro. Vou mostrar aqui o carro de som. Lá em São Caetano, denunciando o Bolsonaro pra população lá. Tá aqui, ó. O arroz tá caro, o feijão tá caro, o Brasil inteiro pede fora Bolsonaro. E o Plantão Brasil vem aqui denunciar: esse desgoverno tem que acabar. Enquanto o povo sofre com a inflação, o desemprego, a fome, a família de Bolsonaro está cada... Tá aqui um trecho lá em São Caetano. No próximo eu mostro o Diadema. E quando rodar nas outras cidades que não tá rodando por causa da chuva, também vou mostrando aqui. Quem quiser nos apoiar, embaixo do vídeo tem o botão Seja Membro. E no primeiro comentário deixa o Pix, PicPay. Também deixo as minhas outras redes sociais. Falou!